Boa noite, pessoal. Olá, olá Raquel, olá Wagner, boa noite, boa noite. Oi Pri, boa noite. Bora lá, deixa eu convidar aqui a Pri para nossa live. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rogério. Vamos ver se vai. Cadê a Pri? Vamos ver se agora vai. Peraí. Ué, cadê a Pri? Deixa eu ver se tá. Eu tô tentando aceitar aqui. Vou tentar mais uma vez, peraí. É, agora foi. Oi, Agora Pri, deu certo. agora deu. Boa noite. Eba! Boa noite. Seja bem-vinda. Nada. Pessoal, para quem ainda não conhece a Pri é psicóloga, trabalha com a parte de terapia comportamental, isso? Ou Não, psicanálise? Não... eu Agora, na realidade trabalho com psicologia. Eu trabalho um pouco com psicanálise e psicologia positiva. E agora eu tô ah, me especializando na área da sistêmica, né? Da psicologia uhum. sistêmica. Trabalho assim um pouco mais com família. Sim, interessante. Uhum. Ai, que bom, que bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Ah, pra... Para conversar sobre um tema que é super, super delicado, né? Que é essa questão do papel social feminino, né? Dessa sobrecarga que a gente tem desde que a gente é criança, né? De certa forma, a gente já é ensinada a cuidar dos outros primeiro, para depois cuidar da gente, né? E eu vejo que assim a gente vive numa sociedade que tem muito essa briga de ideias. Por exemplo, mas a mulher que sofre, que é sobrecarregada, ela pediu para se sobrecarregar a partir do momento em que ela foi para o mercado de trabalho. Não, gente, não tem nada a ver. E se a gente for para pensar, tanto a mulher que está assumindo o papel de matriarca, como a mulher que é mulher cuidadora, a mulher dona de casa, elas se anulam, ambas. E quem cuida dessas mulheres? Eu já presenciei várias idosas que eu atendo que foram donas de casa a vida toda, que cuidaram dos filhos, do marido e ninguém cuidou delas. Elas tiveram que ser fortes até o fim da vida, porque ninguém cuidou delas. Então essa sobrecarga, né, ela atinge tanto as mulheres que são matriarcas, né, que trabalham fora e que acabaram tendo essa independência financeira, como as mulheres que assumiram o papel de cuidadora do lar, né? Então, ambas as mulheres carregam essa sobrecarga, que é disfarçada de força, ou de proteção, ou de cuidado, né? Enfim. O que você acha sobre isso? Bom, né? Então, assim, o meu nicho de atuação dentro da clínica, né? Meu público, ele acaba que é 90% constituído aí por mulheres. Apesar de que não foi algo que eu escolhi necessariamente, né? Eu atendo homens também, adolescentes, casais, mas acaba que o meu conteúdo é mais voltado para a mulher ali e elas vão vindo, né? Então, assim, a mulher ela vive, ela tá sempre sobrecarregada e muitas vezes ela não percebe que tá sobrecarregada. Ela só chega no fim do dia se sentindo
extremamente cansada, desolada e pensando, preciso dormir porque amanhã tem que começar de novo, né? Uhum. Uhum. Então, quando você me fez a proposta da gente falar um pouquinho disso, né, e a gente escolheu o tema ali, o título, né, a mulher que sustenta tudo, sobrecarregada, cansada e invisível, faz muito sentido, porque a mulher é aquela que faz tudo, que cuida da casa, dos filhos, do trabalho, da família, e no fim do dia, às vezes ninguém pergunta como que ela tá, como que ela tá se sentindo, né? E de fato, a nossa sociedade ensina pra gente desde o berço, nós que somos mulheres, que a gente tem que ser cuidadora, né? Uhum. A gente tem Exatamente. que cuidar de tudo e de todos. Então, lá muito pequena, a gente começa cuidando da boneca. Depois, quando a gente cresce um pouquinho mais, se tem irmão, às vezes cuidando do irmão, do sobrinho. E assim a gente vai pela vida. E repetindo e seguindo esse padrão, muitas mulheres se casam e acham que o marido também tem que ser filho delas, né? É, Sim. não tendo um marido ou um companheiro, mas também se tornando mãe desse homem em muitos Uhum. relacionamentos que eu atendo. Uhum. Sim, eu trabalho com idosos e eu vejo muitas idosas com mais de 80 anos cuidando dos idosos, o que não faz sentido. Não faz sentido algum, porque como que uma idosa vai cuidar de outro idoso, sendo que eles têm as mesmas limitações? Mas aí que a gente vê que são essas questões culturais. Não tem nada que a mulher é mais forte que o homem, não. Ela acaba tendo uma imunidade maior, né, pela questão da gestação, enfim. Mas o homem que se cuida, se os homens aprendessem a ter o autocuidado, eles não precisariam de uma esposa mãe cuidadora na velhice, né? Que para eles já é confortável, para eles têm essa garantia de ter uma esposa que vai assumir esse papel de mãe para o resto da vida. Mas e essa idosa? Quem vai cuidar dela? Né? É muito comum eu ver dos pacientes desses idosos que eu atendo, as idosas não cuidarem delas mesmas, porque elas não entendem que muitas vezes elas não compreendem que elas também envelheceram e que elas também precisam de cuidado, porque elas estão ainda nesse papel de, de, de da mulher que carrega tudo, né? Enfim, da salvadora, É né? que a gente não, é que a gente não se prepara para o envelhecimento na realidade, né? Então, Uhum, assim, você passou uma vida toda sendo aquela que cuidava, que fazia, que acontecia, que dava conta. E aí, quando você chega na velhice e tem que aceitar o cuidado, isso dói. E dói uhum, demais, né? E a pessoa ela não sabe lidar com isso. sim, É sim, eu percebo. doloroso, né? Eu falo, por exemplo, eu tenho exemplos familiares de mulheres que cuidaram e cuidam de todo mundo, né? A minha mãe e a minha sogra são dois exemplos, assim. Minha sogra com 80 anos, imparável, né? Aham, Vai, ela é a senhorinha de 80 anos cuidando de todo mundo, sim. né? E ela se sente inútil quando a gente fala, não faça isso, a senhora não dá conta. Ela fica brava, entende? Porque ela sempre foi aquela que cuidou de todo mundo. E ela diz assim: no dia que eu parar, eu morro, né? Nossa, nossa. Então, essa questão de só se sentir útil e valorizada, sentir que eu tenho valor, que eu tenho um porquê existir, só se eu estiver fazendo algo por alguém, né? E a minha mãe não é muito diferente, apesar de ser mais nova e tá agora com 60 anos também. Sempre aquela que cuidou de todo mundo e que às vezes ela fala assim: ah, mas se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Uhum, Tem aham, essa sim. sensação da solidão da mulher que é a cuidadora de todos. Uhum, uhum. Sim, sim. E a mesma coisa vale, eu tenho já o exemplo, eu tenho o exemplo da minha mãe, ela já foi a mulher provedora, assim, a mulher que assumiu o papel de matriarca, né? Uhum. Mas é aquela coisa, quando todas as vezes que ela ficava doente, enfim, né? E fica até hoje, hoje já não por ela também, né, ter 60 anos, então aí já muda. Mas assim, a gente sempre viu ela como aquela pessoa forte e justamente por ser a matriarca, então independente. Então aí também é o outro lado. Então a mulher que é provedora, né, a mulher que foi a provedora, então ela sempre estava forte, ela sempre era a base. Mas aí e é muito interessante porque hoje eu, né, sendo adulta e tal,
vendo que eu assumi também na minha vida esse papel da mulher que é provedora da sua vida, eu vejo como as pessoas olham para nós como aquela mulher que sempre vai estar forte, que sempre vai estar, que sempre vai ser autossuficiente e tão autossuficiente a ponto de nunca precisar de cuidado. Então, é muito interessante porque hoje eu estou sentindo na pele o que eu vejo que talvez a minha mãe tenha passado a vida toda, que é carregar esse papel de mulher forte, mulher, no caso, independente financeiramente e tal. Então, isso também sobrecarrega. Então, também deixa a gente, de certa forma, sem o cuidado, né? Porque a gente aprende a ser muito independente, né? Então, também, as pessoas, a sociedade enxerga essa mulher como uma mulher que não precisa, que nunca vai precisar de um cuidador, de uma cuidadora, né? E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Enfim, Não. que a idade chega, né, para todas. Uhum. Na realidade, a gente perpetua essa crença sem perceber, mas essa é uma crença muito ruim, entende? De Muito, achar muito. que eu tenho que ser a cuidadora de todo mundo e que eu não tenho tempo para parar, para olhar para mim, sabe? Eu Uhum. às vezes eu trabalho, faço grupos de mulheres online, presencial, né? E às vezes eu peço para elas fazerem alguns exercícios simples, 5 minutinhos, assim. Eu falo, gente, você não tem 5 minutos do teu dia para tirar para você? E elas me dizem que não, né? E, gente, 5 minutos não é porque eu não tenho, é porque eu não priorizo. Porque lá no fundo, né, tem uma questão de merecimento mesmo. Eu achar que eu não mereço ter esse tempo. Tirar 5 minutos para mim, só para mim. Não é 5 minutos para ficar na rede social, 5 minutos para ficar para fazer outra coisa, mas 5 minutos para sentir o meu corpo, para entender o que eu sou, como que tá sendo o meu dia, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu tô chateada, sabe? Olhar Uhum. para mim, né? Então, assim, tá na hora da gente, como mulher, parar de perpetuar essa crença de que eu tenho que dar conta de tudo, Ah, que eu preciso abarcar o mundo. Infelizmente, muitas vezes acontece, né? Como você fala da sua mãe, a gente sabe que a gente vive num país, num mundo, onde muitas mulheres ainda têm que ser, de uma certa forma, pai e mãe, né? aí, mano, Tem exato. que criar os filhos, às vezes, sozinhas, porque não tem um parceiro, não tem uma parceira que ajude ali financeiramente. Mas ainda assim, mesmo diante de tantas responsabilidades, a gente tem que aprender que eu não tenho que fazer tudo sozinha. Que às vezes a gente pode aprender a pedir ajuda. Ajuda. A E é dizer, não. difícil. Menina, hoje eu vejo como é difícil. Eu digo, porque como eu cresci sendo para ser totalmente independente, eu posso te dizer, como mulher, assim, é muito difícil eu admitir quando eu preciso de ajuda. Claro, eu digo, quando é questão de saúde, é até mais fácil, porque daí, digo, você sabe, eu preciso ir no médico, preciso, né, fazer terapia, eu preciso fazer essas coisas, tudo bem. Mas coisas do dia a dia, a gente cresceu assim de uma forma tão acostumada a sempre dar conta de tudo, que você pedir ajuda às vezes para, sei lá, qualquer coisa, assim, coisas simples do cotidiano, é muito difícil para gente que cresceu com essa figura, com essa coisa da mulher forte, da mulher independente. Então, também, realmente, abrir mão, às vezes, é um desafio para a gente. É uma questão de mudança de pensamento, né? Enfim. É uma mudança de pensamento, mas é algo que a gente precisa aprender para não adoecer, né? É, Porque o número de exatamente. mulheres que têm depressão, que adoecem mentalmente é muito grande. E não é só porque a população feminina no mundo é maior do que a masculina, não. É porque a Sim. gente adoece mesmo em grande escala mentalmente, e mais do que os homens. A doença mental assola mais a população feminina, porque a gente quer dar conta de tudo. É Mas é um verdade. aprendizado, é o desmistificar crenças, sabe? É entender que eu sou humana, que eu posso errar, que às vezes eu preciso ceder. E eu falo assim, eu sei quando você fala que é difícil, o quanto é difícil, né? Muita, muita, gente, muita. Tudo vem de crenças que foram instauradas na gente, né? E eu falo assim,
Eu vim de uma criação, graças a Deus, meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas na minha vida. Mas a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Ela Uhum. foi trabalhar depois que eu já era adulta, casada. E Uhum. então, assim, ela sempre foi a dona de casa. Às vezes ela vendia alguma coisa, quando ela queria um dinheiro extra, mas ela nunca trabalhou fora, efetivamente, carteira assinada, né? Eu cresci numa cidadezinha de interior, mas a minha mãe, ela sempre dizia assim pra mim e pra minha irmã, que a gente nunca ia, que a gente deveria estudar pra nunca Uhum. depender de marido na vida. Que a Uhum. gente Sim. tinha o nosso próprio emprego, o nosso trabalho e o nosso dinheiro, né? Uhum. E eu cresci ouvindo isso. Tanto que a minha mãe, quando a gente era adolescente, ela nunca colocou a gente para limpar uma casa, para lavar uma roupa. Nunca. Eu e a minha irmã mais nova, né? Somos só nós duas. Porque ela dizia que o tempo que não era pra gente ficar perder tempo limpando casa, era pra gente estudar e ser alguém, né? Então eu vim de uma criação onde eu acreditava que eu tinha que ser eu por mim, né? Uhum. Sim. Muito forte isso do não posso depender de ninguém, não posso mostrar fraqueza para ninguém. E a minha Uhum. avó paterna, a mãe do meu pai também, é uma mulher muito forte. Ela tinha sido professora, costureira, sempre trabalhou muito, 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 sabe? É, apesar de sempre ter meu avô do lado, mas ela era uma mulher muito forte, assim. E eu cresci com isso na cabeça, né? Eu preciso ser essa mulher, eu preciso, como diz a psicologia sistêmica, honrar isso, para honrar minha avó e para honrar minha mãe, né? E para mim, por muitos anos, era muito difícil admitir qualquer resquício de fraqueza e dizer que eu precisava de ajuda. Eu era a Uhum. pessoa que fazia tudo sozinha, que eu tinha que dar conta do mundo e do universo, Uhum. sabe? E ao longo dos anos, fazendo a formação, né? Até me tornar psicóloga, fazendo os atendimentos, fazendo muita terapia, né? Psicólogo faz muita Sim. terapia. Ah, isso a gente tem que fazer pro resto da vida, não tem jeito. Eu fui entendendo que isso às vezes me adoecia, porque eu queria dar conta de tudo sozinha e eu não sabia pedir ajuda. E eu Sim. ficava brava e eu dizia exatamente o que a minha mãe às vezes diz: se eu não fizer, quem vai fazer? Ah, e se fizer, não vai fazer igual eu faço. Nossa, sim. Entende? Quando eu me casei, porque tô junto com meu esposo, esse ano fazem 13 anos, 12 de casamento. Uhum. Quando nós nos casamos, assim, eu ficava possessa, porque eu sou muito organizada e eu chegava em casa e olha que meu marido é parceiro, daquele que ajuda em casa, que cuida das filhas, sabe? E aí eu chegava da faculdade, geralmente eu estava fazendo almoço, porque aí na parte da tarde ele saía trabalhar e eu também, a nossa filha era pequenininha, e eu ficava louca, porque a casa estava bagunçada. Aí eu chegava e começava a ficar irritada, nervosa, eu queria dar conta de arrumar a casa, de ir trabalhar, daí eu chegava tarde, eu tinha que estudar porque eu tinha faculdade no outro dia. Era uma loucura e eu ficava irritada, sabe? E eu não Uhum. conseguia expressar, às vezes, em palavra, o que é que eu precisava. O que eu queria que ele fizesse por mim, como que ele podia me ajudar. E eu sentia que eu só precisava dar conta, entendeu? Porque Uhum. como mulher Sim. eu tinha que dar conta, cuidar da casa e fazer tudo aquilo era obrigação minha. Puxa. Uhum. É Entende? Então a autocobrança. gente não Uhum. existe. Uhum. Autocobrança. E essa autocobrança, como eu comentei, independente se você, se a gente se é uma mulher independente, se é uma mulher que é dona de casa, independente da forma, né? É, a gente sempre foi, de certa forma, ensinada a dar conta de tudo sozinha. Mesmo mulher dona de casa, ela dá conta de tudo sozinha. Ela não Sim. precisa de marido para limpar a casa, para cozinhar. Tanto que a gente vê, como eu falei, os idosos, quando envelhecem, os homens idosos ficam totalmente perdidos, sem saber o sentido da vida. E já as mulheres idosas, elas continuam vivendo porque não muda a rotina delas, que é o cuidado. Então, ambas as mulheres, tanto a mulher que é dona de casa e assumiu o papel de mãe e esposa, como a mulher que é independente, e que dirá a mulher que faz os dois papéis, né? Que é o teu caso, por exemplo, né? Que é a mulher que tem a profissão, que tem o seu salário, ou seja, é uma mulher independente, mas também é uma mulher que tem marido, tem filho.
então também envolve o lado cuidadora, né? Então a gente imagina a sobrecarga, né? Enfim, para nós mulheres quando a gente assume todos esses papéis, né? De esposa, mãe, dona de casa e ainda a mulher que trabalha. Então é muita sobrecarga que a gente acaba se autoimpondo, né? Porque, como eu falo, muitas vezes a gente critica só a sociedade. Ah, porque a sociedade de antigamente era melhor porque as mulheres não trabalhavam fora. Cara, é a mesma coisa. A sobrecarga é tanto quanto, né? Sim. É, E às claro, vezes até aumenta. mais, sabe por quê? Às vezes na clínica eu recebo mulheres que elas são donas de casa, elas não trabalham fora, entende? São donas de casa. E às vezes a reclamação delas é que daí quando o parceiro chega e elas pedem para eles fazerem qualquer coisa dentro de casa, elas se sentem culpadas ou desconfortáveis, entende? Porque elas Uhum. sentem a obrigação dela dar conta da casa, Nossa, dos filhos e de tudo mais, e ela não pode pedir para o marido tirar o lixo ou lavar uma louça, entende? Só que o nossa. serviço de uma casa, ele não acaba nunca, como dizia minha mãe, né? O tempo todo você vai ter coisa para fazer. Então, assim, a mulher que ela é do lar, que ela é dona de casa, ela tá o tempo todo trabalhando. O tempo Ela todo. se esgota também. Totalmente, totalmente. Então, por isso que isso aqui, como eu falo, a sociedade vem dessa ideia de que não, é só mulher que trabalha fora, e se ela trabalha fora, ela tem que aguentar, ela que quis. Então, não é assim. Então, a sociedade, na verdade, ela joga sobrecarga para todas as mulheres, independente se é a mulher que é da casa, se é a mulher que é matriarca, independente da mulher, ela é colocada, essa sobrecarga, e como algo normal. E isso reforça, então, né, essa questão da culpa, né? Enfim, em relação ao autocuidado, a ponto dela achar que muitas vezes cuidar dela, ela está deixando de fazer o papel que a sociedade impôs. E isso sem contar, né, de duas situações que eu vejo no meu cotidiano, né, como fisioterapeuta, que são as mulheres, filhas, que assumem o papel de cuidadoras de seus pais idosos, mais isso ainda, que é a geração sanduíche, né? Enfim, mulheres que estão na faixa dos 50 anos e daí já estão com seus pais na faixa dos 80, 70, 80, 70, 80, 90, né? Muitas vezes. Mulheres de 60 anos que já são na terceira idade e estão cuidando dos seus pais também. Então, mulheres cuidadoras que cuidam dos seus pais, além de cuidar dos seus maridos e dos filhos, além das mães de crianças, né? Ou seja, as mães especiais, que eu vejo que é mais delicado ainda, que elas entendem que a vida delas é cuidar daquela criança e elas se culpam quando elas abrem mão de fazer alguma coisa por elas, né? Digo, elas se culpam por querer, por não, por fazer por elas não fazem, porque elas entendem que elas precisam só cuidar da criança. Elas se anulam totalmente a ponto de não saber quem elas são fora da identidade de mãe, fora do papel de mãe. Então, muitas mulheres, elas não sabem quem elas são quando saem do papel. Porque o papel é algo que é imposto. Então, não é o que é, não é a sua personalidade. É o que a sociedade te impõe. Papel de mãe, papel de esposa, papel de filha cuidadora. São papéis. Mas não é você. Não tem nada, não diz nada sobre quem você é. Só que como a gente é induzido a viver a vida dessa forma, chega um momento que a gente não consegue olhar para dentro, né? Esse é Tá? difícil. Assim a culpa. Isso que você fala, né, das mães, assim, né, que tem filhos especiais e coisa e tal. Tem uma colega de profissão, a Ana Carolina, que ela é psicóloga também, ela trabalha com mães atípicas, né? E ela faz um café anual, um Ai, que café das mães atípicas. E o café é para as mães, né? Ai, que gostoso! Que delícia! Daí, esse ano ela fez e eu fui lá participar da edição do café, assim, levei algumas coisas lá para expor. E daí ali eram todas mães que têm filhos autistas, com TDAH, com paralisia cerebral, com algum tipo de necessidade, né, especial. Crianças que muitas têm um pouco de dependência, outras que têm muitas. E foi, acho que quase 50 mães, assim, e uma equipe ali com outras psicólogas e outros colegas. Daí foram algumas colegas fisioterapeutas também, pessoal da massoterapia.
Dar uma terapia para fazer uma tarde para essas mães, né? Ah, que E delícia. assim, quão gostoso foi, porque daí eu e a Tuane, que é a pessoa que cedeu o espaço para que fosse feito o café, né? A gente conversando, assim, e eu e ela, a gente tava emocionada, sabe? De ver as mães ali, porque elas fizeram cabelo, fizeram maquiagem, né? Tomaram café, deram risada, depois tiveram um momento, assim. E eu dizia, né, para Ana Carolina, assim, o quão importante esse trabalho que ela faz com essas mães. Porque Hum, para a gente que já é mulher, já é pesado, mas para essas mães ter um momento desse é algo às vezes único no ano inteiro. Poder ir lá e sim. ficar uma tarde sem as crianças para olharem para elas, entende? É algo que não tem Elas preço. E é Aham. algo que muitas Uhum. vezes elas negligenciam mesmo diante da correria, das coisas. E assim, socialmente, a maternidade, ela traz uma culpa implícita. Parece que você virou mãe, você virou uma criminosa. Assim. Eu sempre Uhum. digo explicar assim: "Ah, eu vou comprar uma roupa para mim". Não, mas espera aí, eu preciso comprar para os filhos também. Ah, mas eu queria tomar um sorvete. Não, mas eu não posso, tem que levar para todo mundo. Tipo, tudo que você vai fazer, você pensa, não, mas eu tenho que fazer pelos filhos primeiro, né? E eu não tô dizendo que isso está errado, só que às Uhum. vezes essa sensação de culpa, de que se eu não fizer por eles, de que eu tenho que renunciar a meus sonhos, minha vida, quem eu sou em prol dos filhos, paralisa muitas mulheres, tira liberdade, limita sonhos, traz muita culpa, muita dor emocional, né? Então, assim, mas tudo isso é uma fantasia que foi criada também acerca da maternidade, historicamente, como se a gente tivesse que abrir mão de quem nós somos em detrimento dos filhos. E não é bem assim. Uhum. Uhum. E tanto dos filhos como, né, enfim, da família em geral, né? Porque aí a mulher fica só vivendo os papéis, papel de mãe, né? Papel de filha cuidadora, papel de esposa. Mas ela esquece quem ela é. E quando precisa olhar para dentro, muitas mulheres não conseguem achar outro caminho. Porque elas entenderam que a vida é assim, que é casar, ter filho e cuidar dos pais até a velhice. Então, assumir esses três papéis. Então, quando sai desses papéis, quando precisa olhar para dentro, aí a gente vê uma dificuldade enorme, né? E aí vem essa sensação de culpa. Porque essa culpa, eu acredito que é por a gente crescer já induzida nesse papel. Então, quando você pensa, não, eu vou sair desse papel, aí vem a culpa. Porque é algo que já foi falado ou ensinado para você desde criança, que você tem que cuidar dos outros, cuidar da boneca, cuidar, né? Cuidar. Então, aí vem a culpa por querer se priorizar, a culpa por pensar começar a pensar em si mesma, né? E como que a gente pode, que dica que a gente pode, né, que você poderia dar para as mulheres em relação a essa sensação de culpa? Como é que elas podem, o que elas poderiam fazer para amenizar essa sensação de culpa do autocuidado? Bom, primeira coisa é entender que eu não sou apenas esse papel social. Então, assim, quando eu estava na faculdade, uma das coisas que eu estudei muito foi a maternidade, a parentalidade. Uhum. Porque eu queria entender como assim que a gente descobriu que tá grávida hoje e amanhã eu tenho que amar esse bebê, né? Sim, E aí, estudando parentalidade, a gente chega nos papéis sociais, né? Então, assim, quando uma mulher se descobre que ela tá grávida, ela leva um choque. Porque agora ela não é mais só a filha ou só a uhum. esposa. Agora ela ganhou mais um papel, ela virou mãe, né? Nossa, E né? assim é na nossa vida, não só com a maternidade, mas a gente, quando nasce, é filha, é prima, é neta, depois a gente é a esposa, a namorada, a mãe, um dia a avó, quem sabe, a tia, A a tia. profissional. A gente tem vários papéis sociais e dentro de cada um deles nós temos condutas diferentes, posturas diferentes. Então a primeira coisa para lidar um pouco com essa culpa
é entender que eu tenho vários papéis sociais. Então eu não sou apenas a cuidadora, às vezes, dos meus pais, né? Que é a inversão. Eu era filha, agora eu viro mãe dos meus pais, né? Eu não sou só a esposa, eu não sou só a profissional. Eu intercalo entre esses papéis. Mas no meio disso tudo, eu sou uma pessoa. Exatamente. Eu Aham. sou um indivíduo que tem gostos, que tem vontades, que tem sonhos, que tem necessidades. E que eu também preciso aprender a olhar para mim e entender o que, que eu gosto. Sabe o que, que eu gosto de fazer, de ouvir, de comer, que eu sonho para minha vida ainda, o que, que eu quero realizar, sabe? E é um processo mesmo, não tem fórmula mágica. Tanto que às vezes, quando eu recebo mulheres aqui, eu pergunto para elas assim: quais são os seus sonhos? Aí algumas dizem assim: ver meus filhos casados, formados e não sei o que. Eu falo: não, isso aí não é sonho teu, não. Aborta. Sim, Isso aí é exato. sonho dos seus filhos. Você não pode sonhar para os outros. Você não sabe se eles vão querer fazer faculdade, se vão querer casar, se vão querer ter filho. Isso aí é sonho deles. Não sonhe pelo outro. Sonhe por Exatamente. você. O que é Aham. que você quer fazer? O que você tem vontade de viver? É uma viagem que você quer fazer? É um passeio? Sei lá. É alguma coisa que você quer comprar, que você quer comer? Sabe? É uma experiência. Não sei, é uma cirurgia plástica, sei lá, mas é algo que você fará por você. E é tão difícil as mulheres saberem responder. É, eu Por imagino. isso, por causa da culpa, dessa necessidade de que eu tenho Essa- que ter tudo pelo outro. Uhum. É, e até porque a própria sociedade impõe pra gente, né, que você. É como se a vida fosse um protocolo, né? Um protocolo que você tem que seguir. Tipo, você tem que casar, principalmente, né? Você tem que casar, você tem que ser mãe, você tem que, enfim, posteriormente, claro, assumir o papel de cuidadora dos pais, mas no sentido se anular, né? Então, para a sociedade, isso é uma coisa assim, meio que um protocolo que é imposto, tanto que quando a mulher, né, ela sai desse papel, ela é questionada, né? Ou também muitas vezes eu escutei de uma amiga que é psicóloga, inclusive ela trabalha com essa questão da sexualidade, e ela comentou o seguinte, que ela tem atendido muitas mulheres idosas na faixa dos 60 anos que na verdade, se descobriram, eu não digo nem se redescobriram, se descobriram só depois que ficaram viúvas em relação à própria sexualidade. Então, muitas mulheres idosas, com 60, 70 anos, elas se descobrem homoafetivas, né? Porque elas conseguiram entender os próprios sentimentos só depois que elas não precisaram mais assumir esses papéis. Porque como elas viveram numa época em que tudo era imposto, então, digo, ela tem que casar, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ter um marido, ela tem que cuidar dos filhos, criar os filhos até que eles casem, não, se formem e tudo mais. Então, ela não olhou para ela, a ponto dela só se descobrir na sua sexualidade após os 60 anos, depois que o marido falece, que ela se sente mais livre. A única forma que ela sente, opa, agora eu posso olhar para mim. Olha que chega a ser assim desesperador. Você vê que ela só tem a chance de olhar para si mesma depois que todo mundo já foi encaminhado, né? Então, por que não conseguiu, né? Olha como é difícil olhar antes, né? Então, quanto tempo passou? Mas, claro, que bom que ela conseguiu olhar depois. Mas veja como, às vezes, essa imposição social dos papéis que você tem que ter, que a gente ainda vive ainda, infelizmente, essa imposição, que toda mulher tem que casar, ter filho enfim, até os filhos cuidar dos filhos até eles crescerem e se formarem, como você falou, aí por isso que as mulheres vêm com esse desejo pelos filhos, né? Então, digo, pelos filhos no sentido do desejo que o tipo de vida que elas gostariam que eles levassem, né? Então, é, é muito, assim, cultural essa questão. Eu acho que é muito cultural
é muito mais cultural, talvez, do que próprio comportamento, né? Em relação a essa sobrecarga feminina. Enfim. E é mesmo, sabe? Mas eu falo assim, a gente tá aqui para quebrar padrões. Yeah! Gostei. Eu falo Gostei assim, mesmo. eu sou adepta daquela, né, que o Instagram me perdoe, mas que eu falo que às vezes a gente tem que mandar tudo pro foda-se e entender assim Uhul, você é que das minhas. Aham. É isso aí. eu sou eu tenho meus sonhos, as minhas necessidades, aquilo que eu quero para minha vida e eu tenho que achar o meu próprio jeito de viver, de Viver. tentar ser livre e feliz. E eu Sim. sempre digo assim para os meus pacientes: ó, vão falar mal de você fazendo, não fazendo, de qualquer jeito alguém vai falar mal de você. Eles vão achar alguma coisa para te criticar. Então, ó, Aham. seja criticada, mas seja feliz. Exatamente. Boa. Hein? Porque Perfeito. elas sempre vão achar algo para falar. E a gente precisa quebrar essas barreiras que adoecem pessoas, que fazem elas sofrerem, sabe? Então, assim, chega de ser aquela que cuida de todo mundo, que aceita tudo calada, que tem que ser submissa, que só acredita que tem valor se ela estiver fazendo algo pelo outro, que não consegue tirar 5 minutos por si mesma, sabe? E de fato, é, eu, por exemplo, tenho muitas pacientes solteiras na casa dos 30 Uhum. que às vezes chegam aqui e elas estão arrancando os cabelos, sabe? Porque elas querem casar, ter filho e, meu Deus, 30 anos. 30 anos é a marca da mulher, né? É o desespero do não casei ainda, não tenho filho e não acho o homem ideal. E Ah, muitas mulheres na faixa sim, tem essa dos 30 cobrança. são mulheres que, assim, profissionalmente e financeiramente, muitas vezes elas estão estáveis, né? Sabe? Então, elas também não vão se relacionar com qualquer homem, vamos dizer assim, aumenta o nível de exigência, né? Sim, E sim, elas sim, estão sim. desesperadas. E aí a gente começa a trabalhar isso em sessão e vai vendo que, assim, muitas vezes não é nem o sonho dela ser mãe e casar. Mas a família começa, fulana, e aí, quando é que vai trazer um namorado? Fulana, Aham, quando é que você vai casar? Você vai aham. ficar com a titia? Ah, já ficou, né? Já tem sobrinho, já virou tia, né? E agora, vai Uhum. ser a solteirona? Né? E essa mulher, por medo de ser criticada, enfia na cabeça que ela tem que arrumar um parceiro de qualquer jeito. E que ela Caramba. precisa, tem que ser rápido, né? Porque os 30 é a marca. Então ela tem até uns 38 ali. É, para ela ser uma mãe relativamente jovem nos parâmetros sociais, né? E até por questões de saúde, apesar de que hoje tem mulher com 50 anos engravidando, mas É, assim, ainda não é o ideal, né? Então tem que ser assim, arrumar a pessoa, casar, engravidar, constituir família, tudo muito rápido. E isso causa uma ansiedade descomunal em muitas delas. E para quê? Não é porque ela quer ser feliz ou porque ela acha que ela vai ser feliz desse jeito, mas pela cobrança social. exatamente. Nossa, então, é bem assim. É bem assim que a gente sente. Eu, enfim, eu tô beirando, eu tô na faixa entre 30 e 40, eu tô beirando o meio. Tô no meio, bem exatamente no meio. Então, só que o que me fez mudar o meu pensamento em relação a casamento, em relação a filhos, e agora e tocar o foda-se agora, é justamente por trabalhar na geriatria e ver que nada faz sentido. Por exemplo, essas teorias que a gente cresceu ouvindo. Ah, porque você tem que casar e ter filho, porque quem vai cuidar de você na velhice? Para começar, isso não faz nenhum sentido. Trabalhando na geriatria, eu posso te dizer, muitas vezes, por questões, e não é que o filho não ame o seu idoso, o filho ama, mas como o mundo já envelheceu, e nós, mulheres, dominamos esse mundo, né? Então, eu digo assim, quando a gente fala que o futuro é feminino, não é porque vocês estão querendo ser radical. Não, não é. O futuro é feminino mesmo. Porque as mulheres mais velhas, as pessoas mais velhas são mulheres. E na terceira idade, eu só tendo mulheres acima de 80 anos. E quando a gente vê esse perfil, são mulheres idosas
que também têm filhas idosas. Então, por isso que eu digo, não, também não dá para dizer que achar que não, eu tenho que ter filhos, porque senão quem vai cuidar de mim? E, na verdade, essas mulheres idosas, no caso na faixa dos 60 anos, claro, idosas jovens, não têm condições de cuidar de uma idosa de 80, 90 anos, né? Assim, digo, condições físicas, preparo, e a questão também de capacitação profissional, que a gente sabe que por atuar na área de geriatria, eu posso dizer que está sendo cada vez mais complexo cuidar de um idoso. Não é tão simples assim, como umas pessoas ainda entendem. Então, quando eu vejo nas casas de repouso que 90% das residentes são mulheres, e nenhuma delas tem filho cuidando, tem marido. A maioria delas são viúvas. Então, e quem que cuida dessas mulheres? Outras mulheres, né? Aí entra o pessoal da enfermagem, entra o pessoal, enfim, da fono, TO, Nutri, toda a galera. Mulheres. Então, eu penso assim, aí eu olhando assim, isso que me fez mudar essa ideia, na real, porque antes eu tava desesperada, eu não vou mentir, eu tava nessa galerinha, porque eu não ninguém, porque, meu Deus, eu já tô chegando nos... eu tô, né, tava, tipo, até então eu tava pensando, meu Deus, eu tô quase chegando nos 40 e agora o que eu vou fazer na minha vida? Vai acabar o mundo, né? Mas agora eu penso, gente, dane-se isso tudo, porque o final vai ser igual para todo mundo. É real. E assim, eu não tô assim, não tô jogando praga, né, nem nada. Tô falando a real, a realidade. A nossa expectativa de vida aumentou, né? Nós mulheres, a gente se cuida mais. Então, por a gente se cuidar mais e cuidar uma da outra, a gente vai chegar aos 90 anos. E quem vai cuidar da gente são outras mulheres, né? Então, pensando, entendendo e vendo isso na minha frente, eu me sinto muito mais aliviada em relação a essa cobrança de casamento e até de filhos. Então, eu prefiro hoje já ter hoje eu já tenho uma visão assim, eu já vou pensar na minha velhice, eu já vou investir na minha velhice, né? Por estar na área e ver como é que funciona, entender como que funciona essa área. E já pensar também em ter um grupo de mulheres, né? Que se cuidem. Quando eu digo mulheres que se cuidem, mulheres que se cuidam dela mesma, e numa questão comunitária também, porque eu vejo que as mulheres idosas que eu atendo, quando são mulheres que moram muitas vezes em comunidades, digo, em regiões mais metropolitanas, são mulheres extremamente ativas. E essa atividade, elas têm umas com as outras. Então, aí você vê, por exemplo, um grupinho que é clássico, né? Eu digo assim, que é super comum, mas é a maior rede de apoio de uma mulher idosa, são os grupos de igrejas, né? Então, elas, pra gente, pode parecer uma coisa assim, ai, que coisa chata ficar lá falando só de, enfim, né? Mas para elas é o único lugar que elas têm acessibilidade e que elas têm uma rede de apoio de outras mulheres que falam a mesma língua delas, por serem da mesma idade. Então, são mulheres que se cuidam. Então, isso me fez... Agora eu não me cobro mais em relação a essa questão de casamento, relacionamento. Agora eu tô assim, ai, se o futuro é assim mesmo, então não Sim. faz sentido ficar me cobrando. Mas é por eu viver essa realidade mesmo com os idosos. Senão eu ia ficar me cobrando mesmo. Eu concordo com você, eu ia continuar me cobrando. Mas não tem garantia nenhuma, né? Tipo, nisso que você fala. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra esses dias atrás. Eu sou luterana. E daí me Uhum. chamaram para fazer uma palestra para senhoras da OASE, que é a Ordem das Senhoras, né? Que Então, são bonito. todas senhoras acima de 50 anos. E era um encontro do regional. Então, tinha umas 50 mulheres acima dos 50, Que né? legal. Que igreja lotada, e eu fui conversar com elas, fui como psicóloga, falar um pouquinho sobre a força de ser quem você é, né? E a gente falava essa questão do cuidado, do cuidar do outro, do tirar um tempo para você, de se olhar, assim, foi um encontro, foi um momento bem legal. E aí na hora do café, eu fui tomar café com elas depois que acabou ali, e aí elas vieram conversar e perguntar. E algumas diziam assim: nossa, mas sabe aquilo que você falou de cuidar de neto, de não sei o que? Ah, eu não tenho essa oportunidade. Meu filho mora fora do país, Uhum. mora na Europa, não sei aonde. Daí a outra, meu filho mora não sei em que estado.
Então, tipo assim, mulheres que têm filhos, que tiveram, que constituíram família, ficaram viúvas, algumas, outras que ainda estão só elas e o marido, mas que os filhos estão distantes, sabe? E aí uma Uhum. delas me disse algo, ela me disse assim, sabe? Eu já tô beirando os 80, Oh, e meus dois filhos moram fora do país. E eu sei que eu não vou pra lá. E aí eu sim, sim. tô sozinha em casa. E esses dias eu comecei a pensar, eu comecei a procurar casas de repouso. Olha, já tá na frente, já tá anos luz Sabe? na frente. Ela falou assim, Adorei. porque assim, eu ainda dou conta de fazer as coisas, mas eu tô ficando cansada de ficar sozinha em casa. E daí eu Claro, comecei a pesquisar casas de repouso, e eu queria uma casa de repouso assim que tivesse atividades, né, coisa todas para a passar o tempo, para não ficar tão sozinha em casa. Porque fora isso, é só quando eu venho aqui uma vez por semana na Oase e no culto do domingo que eu tenho que fazer, né? Aham. Então, assim, perceba, ela começou a olhar e falou assim, cara, eu vou pra casa de repouso, sei lá, não vou ficar sozinha. E aí Pô, ela tá aí vasculhando todas, fazendo visita, pesquisando valor, porque ela decidiu que ela vai se mudar para um lugar assim. e é essa a tendência. É essa a Tem. tendência. Eu que, enfim, por estar na área de geriatria, e às vezes aparece para mim vários reels de outros países e tal, sugestões de visualizações e tal. Mas o que aparece de outros países pelo mundo, grupos, se vocês, né, se a gente observar, são todas idosas, mulheres, fazendo educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, arte terapia, música, dança, né? Enfim, essa socialização entre mulheres é o que fortalece a longevidade, né? Então, quando eu comecei a ver isso, eu pensei, gente, quer saber? Não tô mais ligando para casamento, não, nem para filho, nem. Eu vou viver, né? Então, por estar na área de geriatria, eu pude ver a realidade, as coisas, de uma forma bem diferente do que a gente foi condicionada a acreditar desde quando a gente era criança. Então, eu sou dessas também, concordo com essa senhora. Eu já estou pensando também em investir. Eu acho que devia ter um programa aqui no Brasil que não fosse que fosse igual Minha Casa Minha Vida, mas não Minha Casa Minha Vida, devia ser Minha Casa de Repouso Minha Vida. Tipo, um investimento já para o futuro. Acho que esse é o melhor investimento que poderia ter no nosso país, de Ideia, verdade. Eu já ideia de penso negócio para você, entendeu? Que já tá na área. né, para a gente poder pensar já. Eu acho importante planejar a velhice e planejar de um jeito que primeiro, não romantize o cuidado de filho com idoso, Sim. porque, como eu falei, por ser profissional de saúde, a gente vê o quanto é complexo. Então, não é, sou filho, já nasci com o dom de cuidador. Não, o filho não é cuidador, né? Ó, Então, eu vou dizer algo aqui que eu digo para os meus pacientes em diversas situações e alguns ficam horrorizados. Mas, mas é algo que é libertador, tá? Pelo seguinte, muitas vezes as pessoas vêm para o consultório e elas reclamam que elas queriam ter sido mais amadas pelos pais, pela mãe, né? Que uhum, elas não receberam a atenção que elas esperavam e por isso elas são como são e não sei o quê, né? Mas uhum, ainda assim, elas trazem essa responsabilidade de que no fim da vida eu tenho que cuidar do pai, da mãe, né? Dar banho, trocar fralda, sei lá mais o que tiver que fazer, né? E aí eu digo para todas elas, né? Com relação à parentalidade. Você pediu para nascer? uhum, Alguém decidiu, mesmo que a pessoa não tivesse intenção de engravidar, mas lá no fim ela decidiu te dar a vida, te uhum, sim. permitiu nascer. E o dom da vida é gratuito. E aquilo que é de graça não exige pagamento. Então, Uhum. para com os nossos pais, eu não devo nada a eles e eles não me devem nada. Então, tudo que eu fizer, não faço por obrigação, faço por gratidão. Entende? E eu digo assim, quando eu entendo isso, que não existe dívida, nem dos meus pais para comigo, nem de mim para com eles, eu me liberto dentro Sim, das relações.
E eu não digo isso porque eu digo assim, não cuidem dos seus pais. Gente, não é isso, pelo amor de Deus. Quem me conhece de perto sabe que é, eu sempre tive isso, de que no fim da vida, se eu precisar, eu vou cuidar dos meus pais com o maior amor e carinho, né? E o meu sogro e a minha sogra moram comigo. E recentemente, nos últimos anos, precisaram ficar internados várias vezes e coisa e tal. Eu sou aquela que vou para o hospital, passo a noite lá com eles e não faço por dívida, faço por gratidão. Uhum. Por tudo que eles fazem por mim, pelas minhas filhas, entende? Por reconhecimento. É diferente. Só que quando tem Sim, essa coisa da dívida, sabe? Eu me sinto obrigado, amarrado a ter que fazer. Eu vou sim, fazer? Vou. Mas eu vou fazer com raiva, eu vou fazer me sentindo pesado, obrigado a fazer magoado com essa pessoa pela sim, doença dela. sim. Quando eu faço Tá. por gratidão, Não. eu entendo que eu tô fazendo porque é um ser humano. E o cuidado também. Ele merece cuidado, né? Sem esse peso, sabe? De se sentir amarrado nisso. E às vezes também eu queria dar conta de tudo, por exemplo, é, eu vou citar o exemplo de tem um dos filhos de uma das pacientes que eu atendo. O que eu acho muito bacana é que assim ele é super amoroso, sempre foi um filho super amoroso com os seus pais idosos e o pai dele acabou falecendo, né? E eu atendo só a mãe dele na parte da fisioterapia. Mas o que eu acho bacana é que ele é um filho super amoroso, só que o cuidado, esse que é um tabu que eu, como profissional, eu gostaria de quebrar, assim, né, aos pouquinhos. O cuidado não deve ser visto como o filho assumir o papel no sentido de fazer os papéis, o que seriam, assim, da parte da enfermagem, ser bem específica, né? Então, esse filho, ele contratou uma cuidadora para cuidar da mãe dele. Só que, mesmo que ele tenha contratado a cuidadora, ele é extremamente cuidadoso com a mãe. Então, ele também executa o cuidado, né? Então, o que eu vejo que muitos filhos de idosos às vezes não entendem, daí, aí, como você falou, às vezes o filho, para assumir essa responsabilidade, ele não cuida do idoso da forma correta, né? Mas ele quer mostrar que ele está cuidando, mas não está, né? Mas ele quer mostrar porque, como você fala, ele guarda até muita raiva muitas vezes e não sabe como lidar com isso. Mas tem filhos que são extremamente amorosos, mas Sim, também não assumem o papel de cuidador porque entende que também entra o limite dele. No sentido assim, eu não sei como fazer fisioterapia com a minha mãe, não sei como dar medicamento da forma correta, aí já não cabe a mim. Então, isso do filho, às vezes, perceber, opa, esse meu idoso, até aqui eu consigo cuidar. A partir daqui eu preciso de um profissional. Então, quando o filho contrata um profissional, esse é um tabu que eu tento cortar, assim, em muitos filhos de pais idosos, né? Que não é o fato dele contratar um profissional cuidador, que ele não está cuidando do seu pai, da sua mãe, pelo contrário. Ele está investindo em cuidado. Isso é cuidado sim. também, né? Então, esse tabu, assim, que eu vejo que a nossa sociedade ainda resiste. Né? Digo, não vou contratar o cuidador, porque eu sou filha, eu tenho que saber. Não tem, tem coisa que não vai saber, né? O paciente, eu vejo que os filhos dos idosos que eu atendo, os que mais sofrem são os filhos de pacientes com Alzheimer, porque a sociedade não preparou a gente para a demência, não preparou a gente para entender todos esses conflitos que eles entram, né? Tanto que até na faculdade a gente teve que estudar, né? Então, o que é o Alzheimer, as fases e tal. E muitos filhos de idosos que eu atendo com Alzheimer, eles sempre falam, nossa, Físio, você é a primeira que me explicou como que é o Alzheimer, porque o médico não tinha me falado. Então, eu estava muito nervoso, porque eu não estava sabendo lidar. Só que, claro, não é fácil, porque, por exemplo, o Alzheimer envolve várias questões emocionais, do idoso esquecer realmente quem é o filho em algum momento. E para o filho, se ele não tiver um emocional preparado para isso, então não adianta, como eu falei, ele querer achar que ele é filho, então ele ama, ele já é cuidador, ele vai saber lidar. Não vai. Então tem Não, coisas isso que ele é precisa muito de ajuda. difícil, né? Há um ano passado, 2 anos atrás, meu sogro teve um AVC, né? E aí, decorrente do AVC, ele teve uma demência. Uhum. Por causa da demência, ele ficou 15 dias. Por causa do AVC, ele ficou 15 dias internado. E aí voltou para casa. E quando ele voltou, ele não reconhecia ninguém, né? Uhum. Então, na cabeça dele, a minha sogra, que é a esposa dele, ele chamava ela de Chica, mas assim, porque minha sogra chama Francisca.
mas a mãe dele também chamava Francisca. E na cabeça dele, a minha sogra era a mãe. Exatamente. O meu marido era qualquer pessoa menos o filho. A única pessoa que ele lembrava era a neta mais nova, que é minha filha, que tem 4 anos, que ele lembrava da Sofia. A Clara, que é a mais velha, ele não reconhecia. Ele sempre perguntava todo dia quem era aquela menina, porque Sim. ele não reconhecia a neta. Eu, cada dia, era uma engenheira diferente. Ai, Viu? E aí ele vinha discutir obra comigo, entendeu? ai, que interessante. Ele Aham, queria sim. discutir Aham, as obras, daí meu marido uma hora era irmão, outra era. Ele ia trocando, assim, as pessoas, né? E foi um aham. ano muito intenso, assim, dele. Tinha dias que ele tava super consciente, sabia que ele tava aqui, tinha dia que ele voltava 20 anos, 30 anos para trás, ou ele ficava mais confuso, porque ele dizia assim: tá, mas nós estamos em Curitiba. Ele falava, né? Apesar de morar em São José, mas nós estamos em Curitiba. Mas por que que fulano tá aqui? Fulano não tava lá no Pará, né? Ah, E pra gente em casa, ali, a minha sogra ficou muito triste na época, e daí eu e meu marido a gente foi explicando, né? Meu marido é técnico de enfermagem também. Então daí a gente foi aham. Aí é a conversando, história outra. Mas um pouquinho mais fácil de lidar. Uhum. né? No começo ele ficou meio triste, mas depois, assim, como ele é da área da saúde também, e coisa e tal, a Uhum. gente foi entendendo. Mas a minha sogra no começo ficava sem entender as confusões mentais que ele fazia e o quão difícil foi, né? Aí aos poucos ele foi se reestabelecendo, agora ele tá mais lúcido, assim. De vez em quando dá umas falhadas, mas foi se recuperando. Aham, sim. Então, que nem eu, por isso que eu comento assim, que a gente precisa também entender até onde é o limite, né? Então, uma coisa que eu sempre comento para as filhas de idosos é entendam que não é o fato de você não dar conta de cuidar do seu idoso que limita o seu amor, né? E contratar uma cuidadora não é porque você não ama os seus pais, porque tem muito esse tabu, muito. Ah, eu não vou contratar porque eu sou filha, eu amo, então. Não, mas o amar vai além de assumir para si todo o cuidado. Porque é muito complexo cuidar de um idoso, gente. Não, não é fácil, não. Então, assim, peçam ajuda. Aí entra essa questão, o pedir ajuda para um profissional também, né? Eu vejo que tem muita resistência, principalmente de filhas de pais idosos. Eu vejo mais resistência de filhas de pais idosos do que filhos, como eu falei. O filho da idosa contratou a cuidadora. Ele entendeu, opa, não consigo. Por quê? Porque como ele é homem, ele não tem essa cobrança de cuidado, entende? Então, a nossa cobrança por ser mulher pega todos todo o cuidado ao longo da vida. Então, você tem que saber cuidar do seu filho, do seu marido e dos seus pais. E não é só porque você é filha, é principalmente porque você é mulher, você entende? Homens não Sim. são cobrados para cuidar dos pais idosos, mas a mulher Isso é é. verdade, né? A cobrança recai sempre sobre a mulher, é responsabilidade dela fazer isso. Mas Uhum. será que é mesmo? Não, deveria ser dos homens também, porque os pais, eles têm filhos, mulheres e homens, não faz sentido só a filha mulher assumir sempre o papel de cuidadora, não faz sentido, né? Mas é uma questão muito cultural, né? É totalmente cultural, não, no sentido de colocar essa sobrecarga sempre para nós mulheres, né, em todos os papéis. E olha que complexo também, porque quando a gente fala de cuidado, a gente fala como se o cuidado fosse algo que já nascesse com a mulher. Nasceu a menina, pegou ali na maternidade, no parto, viu que a menina, pronto, já vai ser cuidadora. Já está induzindo a ser cuidadora, né? Então a sociedade, de certa forma, já induz a gente a cuidar. Tanto que, por um lado, até é interessante, né? Porque nós, profissionais de saúde, eu posso estar enganada, mas eu acho que pelo menos 80% de nós, público feminino. Inclusive medicina, hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, mulher, na medicina, eu acho que deve estar empatado ou talvez já esteja até, mulherada já esteja até passando em relação a estatísticas Não a sei. médicos.
Eu sei que o meu curso é um curso muito mais feminino, né? Muito mais. A turma de psicologia é um curso, não é um curso 100% feminino, porque a enfermagem, por exemplo, é um curso que se tiver 50 alunos, dois são homens, né? Muito bom. Uhum. Mas no meu curso, nas turmas de psicologia, geralmente assim, se você tem lá 50 alunos, você deve ter uns 10, 12 homens, assim. Tipo, Uhum. Mas mas pensando bem, é só ainda, né? mas a gente é um curso assim que pelo menos 70% das turmas elas são de mulheres, né? Mulheres, exatamente. Então, as áreas de saúde em geral são áreas femininas, ó, medicina, enfermagem, físio também, na físio, acho que os homens estão começando a vir mais, mas ainda não chegou a mesma porcentagem. Né? Então, Uhum. fisioterapia, enfermagem, psicologia, nutrição, acho que é a única profissão talvez que tenha odontologia, talvez, né? Mas eu não sei. Eu acho que também as mulheres prevalecem no odonto, né? Se até na medicina está nesse parte. Então, o que eu quero dizer assim, as profissões de saúde têm prevalência feminina, justamente porque a gente cresceu já com essa questão do dom, do cuidado, De né? ter. O que é bacana, só que aí entra em outra contradição, outra coisa que eu já questiono. Então deve ser valorizado. Só que por que não é valorizado o cuidado? Porque é encarado como um dom feminino, entende? Se é um dom feminino, então, faz por caridade mesmo, é um dom. Mais Bom, ou né? menos assim, né? Tirando os médicos, o resto, todo mundo que tá tirando o médico, Entende? o odontólogo, todos nós que somos do assistencial, né? As pessoas acham que a gente tem que trabalhar por amor, né? Então, Uhum. Então, assim, não entende? que a gente não faça por amor, né? Mas muitas vezes as nossas profissões elas são vistas como algo Como ali que a gente não tem direito de cobrar o que o nosso serviço vale, porque exato. tem que ser por amor. É. E esse por amor, Doação. você entende como é uma questão extremamente cultural isso da mulher que já nasce com o dom do cuidado? Então, você já nasce com o dom do cuidado e religiosamente isso é bonito? Então, para que cobrar? Né? Então, por isso que a gente vê, por exemplo, né, de novo, né, como eu trabalho dou aula para os alunos do curso de cuidador, técnico de enfermagem e tal, eu vejo que tanto para os alunos de enfermagem como para os alunos do curso de cuidador, o quanto é difícil elas saberem cobrar. Não cobram. Porque elas entendem que também elas têm que dar conta de 2, 3 plantões, porque elas já têm o dom do cuidado, o patrão elogia o cuidado delas, então para que cobrar? Se ele gosta do meu cuidado, eu faço por amor. Até quando esse amor vai ser suficiente para você, né? Então tem que valorizar. Valorizar a profissão não é deixar de amar, pelo contrário, se você ama, você põe valor ali, né? Entende? Mas é novamente como a gente vive nessa sociedade em que o cuidado é visto como algo divino, né? Então não é valorizado. Não deveria ser o contrário. Sim. Se é tão especial, se é divino, se é uma coisa bonita, não devia ser muito bem valorizado, entende? Então assim, a gente vê como a nossa sociedade, a cultura é muito machista. É muito machista em todos os sentidos. É machista tanto com a mulher que trabalha fora, com a mulher que trabalha dentro de casa e que dirá a mulher que cuida, né? Então, só que esse machismo, quem precisa mudar somos nós e a gente não consegue, porque aí vem essa questão da culpa, né? Enfim, novamente. Mas é porque, na realidade, né, o fator do mundo ainda, principalmente na nossa cultura, né, ser muito patriarcal aí e muito machista é culpa da gente que é mulher, né? Porque quando você pega teu filho e diz não vai, não chora, homem não chora, quando o filho não precisa saber lavar uma louça, passar uma vassoura na casa, mas a menina tem que saber, entendeu? Uhum. Homem não brinca de boneca, entende? Mas depois não vai ter filho? Uhum. Tem que Exato. saber trocar fralda, entendeu? Tem que saber dar comida para criança, entende? E a gente perpetua isso dia após dia. Quando a gente não ensina para os filhos, né, do sexo masculino, que eles também têm que saber cuidar.
o que eles também precisam saber fazer e coloca isso só para a mulher. A gente está perpetuando, né? Ensinando que ser homem é ser dessa forma e ser mulher é continuar sendo a cuidadora. Exatamente. Uhum, sim, sim. Então são coisas que a gente precisa quebrar esses tabus assim no nosso dia a dia, assim, enfim, aos pouquinhos, né? Até porque, como eu falei, o mundo já envelheceu e, e o futuro é feminino, é totalmente feminino. São mulheres cuidando de outras mulheres. Esse é o futuro. Então, até essa semana eu fiquei pensando até, inclusive, de tentar começar um movimento aqui pra gente, aqui em Curitiba, não sei, tipo, mulheres que se cuidam. O que você acha? Ah, Pra gente, é bora! algo legal. Uhum. Porque daí o se cuidar vai além, sabe? Por exemplo, no início desse mês eu pude participar de uma rádio aqui em Curitiba e pude conversar um pouquinho sobre as questões do início, das alterações que acontecem, né, para nós mulheres na menopausa, no climatério, enfim. Então, e eu achei bem bacana porque a radialista, ela comentou que ela procura Nutri, ela tem toda uma equipe de mulheres, né, amigas conhecidas, que uma vem indicando para outra, nutricionista, personal e tal, já para prevenir essas questões de envelhecimento. Eu falei, gente, que maravilhoso! Ou seja, mulheres que se cuidam. Se cuidam, cuidar de si e cuidar entre elas, né? O que você acha? Vamos fazer um movimento assim? Vamos Vamos fazer começar? algo muito legal, né? Tirar esse tempo para a gente se olhar, se cuidar, se tratar. Sim, né? O que você acha da ideia? Bora pensar alguma coisa assim que daí a gente pode fazer, quem sabe, até vários podcasts. Olha, eu já vou longe, né? Podcast sobre vários assuntos, né? Enfim, é uma coisa, porque é uma coisa que precisa, sabe? A gente precisa se fortalecer para a gente ter essa rede de apoio umas nas outras e também saber olhar para dentro, né? Porque se não tem outras mulheres para falar isso para a gente não vai perceber. Como você falou, a gente vai vivendo a vida, né? Meio que no modo automático e a gente não olha para nós mesmos, né? Enfim. A gente vive presa, né? E eu falo assim, é muito, muito, muito triste viver desse jeito, acorrentada, né? Eu achei legal a Raquel ali tá comentando, né, que ela faz enfermagem, tá fazendo técnica de enfermagem, e o pessoal falou, nossa, com 50 anos, mas só agora, né? Aí eu escrevi pra ela parabéns, ela respondeu, mas eu fui desmotivada, né? E eu digo Oh, assim, não, menina! não tem idade para você começar a fazer nada. Enquanto a gente está vivo, é tempo. Seja com Exatamente. 50, com 60, com 80 anos. Você quer fazer? Faça. E faça por você, entende? Porque te faz feliz. Não é Sim, pelo outro, o que ele vai pensar, ou o que ele vai achar, mas porque você quer, porque você deseja fazer isso, sabe? Eu sofri bastante assim quando eu fiz faculdade. Porque eu entrei na faculdade, comecei a namorar meu marido na época e eu engravidei bem no começo da faculdade. Eu descobri que estava grávida terminando o primeiro semestre da faculdade. E aí eu entrei em desespero, eu tinha 23 anos. E nós resolvemos casar, e a gente casou naquele mesmo ano, no final, em novembro, terminei o primeiro ano da faculdade. Aí minha filha nasceu no terceiro semestre da faculdade. E daí eu fiquei afastada da faculdade ali um período, fazendo os trabalhos de casa, de licença, né? Maternidade, assim. E eu lembro que um dia eu fui conversar com a coordenadora do meu curso, porque eu tava tendo um problema numa disciplina que era prática e eu precisava cursar essa matéria e eu não podia, porque eu tava de licença maternidade, era uma disciplina de laboratório. nossa, E, e eu fui imagina. atrás dela para ver o que que dava para fazer, se trancava, o que que dava para fazer. E eu lembro que ela olhou para minha cara, abençoada, e ela disse assim: tranca o curso e volta depois, quando tua filha estiver maior. Aí você vem em paz e tranquila para dar conta de tudo. Caramba. E eu olhei pra cara dela e falei assim: eu não vou trancar nada. Uhul, Cedazinha, gostei. Eu vou Ai, que dar legal. conta, eu vou terminar a faculdade, eu vou terminar no tempo previsto, né?
E eu saí dali muito brava da sala dela, porque eu pensava assim, cara, como que uma psicóloga, coordenadora do curso, fala isso pra mim? Uhum, Eu sim. entendo que na época eu tava passando um momento altamente estressante, com um bebê pequeno, com o curso correndo, eu ia voltar a trabalhar, né? Minha filha ia ter que ficar com a minha mãe para eu poder trabalhar e estudar na parte da tarde, porque meu marido também trabalhava. E eu tava enlouquecida, né? Tava altamente ansiosa. Eu entendo hoje que talvez o comentário dela não foi por mal. Mas só que assim, a expectativa dela era essa, tranca o curso e volta depois. E eu tive outras colegas que ao longo dos 5 anos de curso se casaram e trancaram, e tiveram filho e voltaram depois. Mas eu entendi que o que me fazia feliz naquele momento não era trancar a faculdade. E eu tinha o apoio, meu marido estava aí vendo a live, acho que ele está aí ainda. Eu tinha o Ai, apoio do meu marido para continuar estudando, sabe? E eu enfiei a cara, sofri muito. Não falo que foi fácil, não, mamão com açúcar, porque não foi. Transferi meu curso lá do Mato Grosso do Sul aqui para o Paraná, aqui para Curitiba na metade. Fiz um semestre a mais. Só que naquele semestre que eu precisava de ajuda dela, eu não tive nenhuma DP. Porque eu me virei, eu fui atrás da professora, mas eu fiz o impossível para eu conseguir tirar nota e passar em todas as disciplinas. E eu não peguei DP. E eu não fiz isso pelos outros, porque na expectativa das outras pessoas, talvez, tudo bem, tranco o curso. Mas não era o que ia me fazer feliz. Eu fiz por mim. Então, uhum, por isso que uhum. eu digo assim, não faça pelos outros. Os outros vão te criticar, vão dizer pra quê, tá tranquilo, vai lá fazer. Faça por você. Aham, sim. Maravilhosa, Fê. É isso aí. Ai, que legal. Será que mais alguém comentou ali? Deixa eu ver. Ai, gente, nunca é tarde para vocês fazerem o que vocês gostam. Eu agora que eu tô voltando a fazer música, assim, não a faculdade, mas voltando atuar, assim, na parte que eu sempre gostei muito, 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 mas, enfim, né, como eu acabei fazendo faculdade, comecei a trabalhar e tal, então não deu tempo. Agora que eu tô voltando e vou tentar aprender violão de novo, gaita de boca, o que der, eu vou começar a aprender. Então nunca, nunca, nunca é tarde. Até porque, gente, de novo, né? Eu, por ser da área de geriatria, eu posso dizer que o aprendizado, nossa, ele só faz bem pra gente e para nossa saúde mental e previne várias coisas, dentre elas demência, né? E tantas outras alterações do envelhecimento. Então, gente, nunca é tarde. Nunca, nunca, nunca é tarde. Nunca. Quer começar alguma coisa com 50, 60, 70 anos? Começa. Tem um canal, gente, eu vou indicar para vocês. Eu amo esse canal. O nome do canal é A Voz da Razão. Nossa, 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 nossa. Pensa em duas senhorinhas que têm 80 a mais e elas quebram vários tabus, assim, inclusive sobre sexualidade após os 80 anos. Então, a voz da razão são duas idosas que vivem a vida, aproveitam a vida juntas, curtem a vida, saem viajar. E uma delas eu acho muito estilosa, porque ela raspou o cabelo aqui na lateral, eu acho o máximo esse corte, e fez Moderníssimo. tatuagem. Fez uma tatuagem aqui na lateral. Olha, eu até tinha vontade, mas nem eu tinha coragem. Eu gosto das coisas, mas eu não tinha coragem. Mas ela raspou aqui na lateral, fez uma tatuagem e pintou aqui toda a cabelo de roxo. Com 80 anos. Revivendo, gente. Digo, fazendo coisas que elas sempre gostaram de fazer. E elas falam, a gente quer, no caso. E sabe o que eu acho mais bacana que elas acabam ensinando pra gente? O que faz a gente se sentir viva é justamente as amizades, as pessoas, esse lado de socialização. Então, quanto mais coisas vocês puderem fazer, façam, gente. Nunca, nunca desistam. Eu sempre comento com os alunos assim, pessoal, de qualquer jeito a gente já tem expectativa de vida de chegar até os 100 anos. E eu não é uma coisa que, professora, como é que você sabe? É a medicina que evoluiu e tá aí, ó, né? A gente tá atendendo idosos, tudo 90 a mais. Então, é possibilidade. Então, pelo menos até os 90 a gente já tem todos os recursos da medicina para chegar. Agora, o que a gente tem que pensar? O que eu vou fazer até os 90 anos? Como eu posso dizer assim que os idosos eles estão tendo que se reinventar, Felipe.
justamente porque eles precisam olhar para dentro deles a partir de uma idade em que eles não têm mais utilidade, né, que a gente falou. E a gente vê como eles acabam, por exemplo, buscando atividades para para se para se redescobrirem ou se descobrirem novamente, A mas enfim. gente vê tanto, por exemplo, hoje, quando você chega nos supermercados, em alguns outros lugares, a quantidade de pessoas, né, da terceira idade A estão galerinha lá tá. trabalhando, né? Tem, claro, um fator financeiro, muitas vezes tem, mas também tem um fator do sair de casa, do socializar com as pessoas, né? É, esses dias eu cheguei no mercado, no Condor ali, fui passar uma compra e eu tava louca de pressa, né? E aí o senhor que tava no caixa olhou pra minha cara e falou assim: o que, que você vai fazer de bom? Que tá levando vinho, queijo, não sei o que, vai fazer um risoto, né? E ele levou um tempão pra passar a minha compra, que não era muita coisa. Mas porque, assim, ele tava interessado em papiar, entendeu? E aí ele foi passando, e foi conversando, e não sei o quê. E pegou a receita do risoto, da carne que eu ia fazer na cerveja. Ah, E já? aí contou da vida dele, né? Tipo assim, ele tá lá trabalhando, tá distraindo a cabeça dele, entendeu? Melhor do que se tivesse em casa, enterrado numa depressão profunda, né? Então, Nossa, ela exatamente, se Pri. reinventar. Aham. Então, gente, nunca é tarde, gente. Nunca, nunca, nunca é tarde. Coloque. Eu acho bacana uma coisa, assim, se você. Eu costumo fazer isso, assim. Por exemplo, anotar assim, ai, o que que eu. Metas de. Eu gosto de colocar as coisas meio que no mural, assim. Eu tenho um mural no meu quarto e eu coloco assim, o que eu quero fazer na minha vida ainda, né? Aí eu coloco, viajar, enfim, várias coisas, né? Então, fazer curso e tal, reaprender inglês, porque, nossa, tem coisa que eu tenho que ver do zero de novo. Mas, enfim, é reaprender. Então, assim, coloquem metas, assim, pessoal, e nunca se limitem pela idade. E como a Pri falou, né, a questão do caso da paciente dela, que colocou já foi colocando os desejos da filha como dela, né? Não, gente, quais são os desejos de vocês, né? Coloquem os desejos de vocês como prioridade. O que eu quero, o que me faz feliz, né? E a idade não é um limite, é um número apenas, não é um limite, ela não te limita. O que limita é a falta de exercício. Ó, eu, como fiz, já pegando no pé. Então, falta de exercício que limita, o resto não. Né? Ai, Pri, nossa, obrigada, obrigada, obrigada de participar da live hoje. Meu Deus, que coisa boa. Conversa, o tempo voou. Sério? Nem vi a hora, menina do céu. Que horas são? 9h20 já. Hora. Ai, Pri, que bacana. E vamos combinar esse movimento aí de. O que você achou? De mulheres que se cuidam, porque eu vejo que olha, a gente vai conseguir unir várias mulheres com esse mesmo propósito aí de se autoajudar, porque é isso aí, a gente precisa desse apoio mesmo, né? Enfim, vai ser bem legal. Obrigada aí pela conversa, Marina. Muito obrigada para quem esteve aí assistindo com a gente, partilhando desse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada, Pri. E bora combinar a próxima. Tá. Beijo. Beijo.